Vou ler aqui do Fonte Viva, que eu li ontem no meu culto. Então, é do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Franciscano Xavier. A lição é 76, fermento espiritual. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6. O fermento é a substância que excita outras substâncias. E nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. Ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros e milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental, inevitavelmente. Os raios de nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem direto ou indiretamente e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve, e toda vez que não formos sinceros, é provável que o interlocutor seja igualmente desleal. Nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza, em torno de nossos passos, mormente naqueles que se situam em posição inferior à nossa, nos círculos da experiência e do conhecimento. Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor, enquanto nos rodeiam. Porquanto, aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro de elaboração das forças mentais dos nossos semelhantes. O único processo, portanto, de reformar edificando é aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente por intermédio de nossas ações, nas origens de nossas determinações. Porém, reside a ideia. A mente, em razão disso, é a sede de nossa atuação pessoal, onde estivermos. Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes, em segundo, gera hábitos e depois governa expressões e palavras através das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo. Graças a Deus. Mestre Jesus, espíritos, amigos e companheiros, mais uma vez nos reunimos para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, para estudar os teus ensinamentos que foram trazidos até nós através dos tempos, dos séculos, pelos teus discípulos. Vemos que grandes transformações se operam e grandes tribulações também. Sabemos que todas as coisas podem e devem ser evitadas, mas quando não é possível, acaba acontecendo a guerra. E tantas grandes guerras e tantas pequenas guerras individuais que nós temos que travar. As atenções estão voltadas para as grandes guerras, mas precisamos observar e aprender também com as pequenas guerras.
Um pensamento pode influenciar muitos pensamentos. Uma vontade pode influenciar muitas vontades. E nisso que nos apoiamos. O nosso estudo busca nos ensinar a modificar o pensamento, a melhorar a nossa vontade e o nosso querer, para que possamos nos tornar melhores influenciadores. Assim, nós vamos dar início ao nosso estudo, consciente de que temos hoje a presença dos nossos queridos amigos que vêm do plano espiritual para nos assistir neste momento. E também temos os nossos companheiros encarnados e todos aqueles encarnados que também gostariam de estar conosco, mas por algum motivo não puderam estar. Mas certamente terão a oportunidade de ouvir esse estudo na gravação. Obrigado, Mestre. Graças a Deus. Que assim seja, que assim se faça, que o nosso estudo corra na paz e na tranquilidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, Consuelo. Bom. Boa noite, Elisa. Dani, boa noite. Boa noite, Consuelo. Hoje, Evangelho segundo o Espiritismo, né? Capítulo Isso. 26, vamos começar, não é isso, Elisa? Isso. O estudo de hoje é Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Essas palavras são de Jesus, né? Se a gente for dar uma analisada, só nisso aí já é uma coisa que estava pensando aqui, né? Dai gratuitamente recebeste. O que é que nós recebemos gratuitamente aqui no planeta? É muita Primeira coisa. Vida, né? Primeira reencarnação, digamos, a oportunidade. Nós recebemos esse instrumento para poder... Que a gente destrói, né? Isso. Né? Aí, quando nós estamos aqui, nós recebemos, né, tantas coisas, né? O ar, o sol, o nosso sustento. Ah, tem trabalho? Tem. Tudo bem, que nós estamos aprendendo a trabalhar. Mas o que acontece? Nós ainda não conseguimos dar gratuitamente o que recebemos. E se a gente fosse tudo que nós temos, nós somos mordomos, que nem aquela famosa parábola do mordomo infiel, né? E infiéis. Tudo nós praticamente ganhamos. Praticamente ganhamos. Aí, Jesus veio aqui para quê? Para ser crucificado, salvar a humanidade com seu sangue? Praticamente, não é nada disso. Veio aqui realmente nos mostrar o caminho, a verdade e a vida. Aí a gente fica olhando os espíritos superiores. É o nosso propósito, um dia chegar lá. O que é que eles fazem? Eles não dão gratuitamente tudo que eles receberam para a gente também? Não passam para nós? Reencarna aqui entre nós? Né? O famoso chiqueirinho. Passam mensagens, se preocupam. Né? A gente vê a codificação, Santo Agostinho, São Luís, um monte de Sócrates, João Evangelista, Erasto, próprio Paulo. Codificação. Tanto espírito de verdade, que é o próprio Jesus, tanta preocupação conosco. Eles estão distribuindo o que eles receberam. E aperfeiçoaram, né? É interessante esse. Daí gratuitamente, que gratuitamente receber. É o que eles fazem o tempo todo conosco. Querem nada de nós. Querem sim que nós sejamos felizes. Isso passou na minha cabeça aqui, eu achei interessante esse pensamento. É isso?
Vamos lá? Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Nós vamos estudar o dom de curar, preces pagas, mercadores expulsos do templo, mediunidade gratuita, que foi outra coisa que a gente recebeu. Né? A mediunidade, vamos falar nem da ostensiva, né? Vamos falar da mediunidade, essa conexão que a gente tem quando a gente faz uma oração, ou quando a gente recebe uma intuição, uma inspiração, tipo aquela não vai por aí. Foi gratuitamente que a gente recebeu. Né? A gente não vai pagar nada por isso. Bom, vamos lá. Isso aí. Dom de curar. Restitui a saúde aos doentes. Ressuscitai os mortos. Curai os leprosos. Expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente havereis recebido. Mateus, capítulo 10, versículo 8. Aí tá. Restitui a saúde aos doentes. Se a gente for analisar bem isso, né, nós também nos consideramos, né, podemos estar nessa faixa aí, não é isso? Sim. Espiritualmente. Porque somos doentes. Somos doentes. E como é que nós vamos restituir a nossa saúde? Evitando o mal. Fazendo aquela lição básica, nos modificando. Né? Se a gente se tornar um pouquinho melhor, aprender a perdoar, a respeitar e entender, aí a gente vai começar a melhorar. Né? Então, a nossa saúde já vai melhorar um pouquinho. E passar isso para os outros, né? Então, curar os outros doentes. Quer dizer, é uma coisa para nós, né? Ressuscitar os mortos. É isso? Se a gente for olhar para os outros, né, fala sobre a vida eterna. A vida não tem fim. Teve o começo. Nós não sabemos onde foi nem quando foi. Mas não tem fim. É isso? Mas toda vez que também quem é morto, o Evangelho, quando Jesus fala para aquele rapaz, ele quer enterrar o pai, né, que ele fala, deixai os mortos enterrarem seus mortos, mas você vinde a mim, né, pregar, não lembro a palavra, o reino dos céus. Então, morto é aquele que, né, que está, pode ser considerado o espiritualmente morto. Serve lá para fora, mas serve para a gente também. Porque se a gente já tem essas ideias, esse conhecimento, toda vez que nós praticamos algo que bate de frente com isso aí, eu estava vendo uma menina que estava dentro de um voo Rio-São Paulo, vocês viram isso na notícia, né? Filmou a turbina do avião explodindo. E o piloto falou que ia voltar, né? Mas não entrar em pânico para fazer um pouso de emergência. Não sei qual foi o aeroporto, se foi Santos Dumont ou Galeão. E conseguiu, graças a Deus. Eles ficaram apavorados. Apavorados. Ela mostra, filma lá dentro, todo mundo tal, suando, frio. Normal. Pra gente não é, não. A gente tá lá dentro. Existe mortos? Não. Orar. Acalmar aqueles outros. Mas é assim que a gente se comporta? É o que próprio também, Chico daquele. Porque também se for hora de morrer, que diferença vai fazer se desesperar? É o que nós temos que pensar. O espírita tem a obrigação de pensar assim. Mas nós pensamos assim, Elisa? Não. O Chico ficou assustado. O Chico ficou assustado dentro do avião. O Se ele pode, eu posso. Não, veja bem, o Chico sempre deu exemplo para a gente dele fazendo algo errado, para a gente pensar isso aí. Poxa, o Chico fez comigo. Ele sempre foi um professor mamãe, tá? E a gente, se for olhar bem, o Chico vivia mais no mundo espiritual que aqui, por que ele ia ficar com medo do avião cair? Mas ele passava isso como didática para nós, né?
Chico pode, eu também posso. Mas é verdade, nós ainda somos muito pequenininhos, né? Nós vamos sentir esse medo mesmo, sabendo que a vida é eterna. Aí vem curai, eu não sei como está aí, no meu está curai os leprosos, é isso mesmo, Elisa? Curai os leprosos, restituir a saúde aos doentes, ressuscitar os mortos, curai os leprosos, expulsar os demônios. Leprosos, né? Realmente quando a gente fala em lepra, a gente se lembra do quê? De feridas. É isso? Feridas. E todos nós temos nossas feridas, passadas, presentes, onde nós já nos machucamos. Isso. E o que a gente sempre fala aqui, o esclarecimento traz o consolo. Então, as nossas feridas, nós mesmos já temos condições de curá-las e ajudar também a cura dos outros. E dentro do que Jesus falou, tudo parece ser externamente. Mas nós sabemos que tudo é também, está os dois sentidos, o internamente. Né? Todos nós, alguém que nós gostávamos muito já desencarnou, isso, ou alguma coisa que aconteceu conosco na nossa caminhada, que o acaso não existe, mas a gente até hoje remoe aquilo que dói. Né? São as nossas feridas. Nos marcou. A própria dona Laura, no livro Nosso Lar, quando ela vai reencarnar, né, que o André Luiz acha que ela já está tranquila para reencarnar, ela fala uma coisa muito interessante sobre ferida. Está lembrada, Elisa, o que é que ela fala? Não. Nosso Lar? A dona Laura, quando ela vai reencarnar, as feridas, André, já estão quase saradas, mas aquela pelezinha é muito fina ainda. Qualquer arranhão, elas voltam. Porque ainda não estava, ela não se sentia totalmente preparada para voltar, mas tinha que voltar. Não tinha jeito. Mais ou menos o que ela fala, tá? As palavras dela não são essas. Eu estou botando aqui o que eu estou me lembrando. Tá? Então, até ela, naquela situação que nós vimos, né? Que ela, o Nosso Lar, ela e a Narcisa, né? Arrebentam, né? Ela e a Narcisa realmente ensinam muita coisa, o Tobias para o André Luiz, né? Quer dizer, as feridas estão aí. Nós vamos reencarnar sempre, né? Para quê? Curar essas feridas. Até a gente poder... Pode falar. Não, poder conviver já com elas, aí sim a casca vai encoçar, a pele vai voltar ao normal. Fala você. Eu falo sempre para a Cristina que se a gente não tivesse esse véu nos olhos, né, essas escamas, a gente ia conseguir ver o número de feridinhas que a gente vai fazendo ao longo da vida. E algumas são mais profundas, né? E essas mais profundas são, claro, machucadas mais profundas, são mais difíceis de curar. E essas sim, qualquer coisinha elas sangram novamente. E aí tem que cicatrizar de novo, que são aqueles momentos de tristeza, de desespero que está na gente. Mas com o tempo a gente vai aprendendo a segurar a casquinha para não deixar ela soltar. Protegendo a casquinha, né? Protegendo a casquinha, olha só, vamos proteger a casquinha, vamos se fortalecer para não deixar aquilo vir com tanta força, né? Aquela casquinha dá uma coceira, né? É isso? Não coçar. Não vamos mais coçar a casquinha, senão ela abre de novo, né? Ela vai embora. Pois é, quando está cicatrizando, coça. Aí quando coça, a gente vai e comete o desatino de arrancar a casca, né? Aquele machucadinho que a gente fica catucando, arrancar a casquinha. Bom, isso conforme estou falando. Eu assisti um pedacinho muito pequeno do filme do Divaldo, e a Joana de Ângela está falando com ele. Ele está perguntando, né, por que dele estar ali, qual era a missão, mais ou menos isso. Mas o importante é o que ela fala. Olha, o importante, Divaldo, não é o que o ser humano tem que entender é que a luta não é com o outro, não é com o mundo,
Não é com as pessoas, não são com os espíritos. A tua luta é contigo mesmo, né? É isso da casquinha que você está falando, é essa luta que a gente tem com a gente mesmo, de aceitar sem mimimi, né? Como falam, né? Sem entrar em autopiedade, sem entrar em raiva, em querer vingança. É essa tua luta com você, ela fala, é você com você o tempo inteiro. E é isso, quando você descobrir isso, você está pronto. Né? Porque aí você já se refez, você já se iluminou, você já cresceu, porque você aprendeu o que você é, né? Os teus defeitos, as tuas dúvidas, as tuas fortalezas, né? O que te fortalece, o que te põe para baixo. Aí, quando você aprender a se dominar, você está pronto. Eu achei muito bacana essa parte dela falando. Quando você descobrir que a tua luta é contigo mesmo, você vai estar pronto. Né? Que é uma coisa que a maioria não sabe, né? A gente não sabe. A gente acha que a guerra é com o mundo, né? É com o outro, é como agir com o outro. Não, é tudo com você mesmo. É esse crescimento, né? É a famosa pergunta 919, né? Do Livro dos Espíritos. Conhece a ti mesmo. E a gente não se conhece. Como é que nós vamos travar essa luta aí? Você não pode ajudar o outro enquanto você não se conhece, né? Que você não sabe, você não vai conseguir filtrar as coisas, né? As coisas dele podem te machucar também, né? Sim, a doença dele pode pegar em você. E você pode achar que você também sofre mais do que ele, sei lá. A gente tem muito dessas coisas, né? Muita insegurança, muita tristeza, muita mágoa, né? E achando sempre que a culpa é do outro. Eu tô rindo. Não é. Eu tô rindo que as pessoas chegam, eu vou te falar que isso não é nada. Precisava vir comigo. Isso é um balde d'água, eu derrubei uma caixa d'água. Por isso que eu falo logo, se eu for falar todas as minhas mazelas, vocês vão chorar muito. É melhor não contar, não. Deixa comigo mesmo. Se eu contar tudo, vocês vão chorar. Aí, quando a gente supera essas nossas mazelas, eu acho que a gente cresce, né? A gente começa a crescer, né? Quando a gente supera isso tudo, né? Deixa fluir, né? O que eu falo com a minha filha, não segura, para de segurar. Fizeram com você, deixa para lá, não remói, não segura, deixa fluir, deixa ir embora, sabe? É o que eu tento ensinar para eles aqui, mas é difícil, essa parte é difícil. Porque não foi contigo, mãe? Elas sempre falam isso. São sementes. Sabe o que eu digo? Eu digo assim, já aconteceu, já passou. Nada que você falar, que você pensar, que você sentir, vai mudar o que aconteceu. Você tem que levantar a cabeça e partir para frente com tudo. Com calma, confiante. Você, né, mãe? Assim ela fala isso. Não foi com você, queria ver se fosse com você. Pois tá bom, Carol, mas é bom tentar, né? Não custa nada tentar. Bom. Bem, nós jogamos as sementes. Quando o terreno estiver fértil, né, que semente a gente vê que lá nas tumbas lá do Egito, tem sementes que botaram agora aí, né, de trigo, né? Não é isso? Então, a semente, na hora certa, o terreno estiver fértil, ela vai, com certeza. Vai. Vamos lá. Expulsai os demônios. Nós estamos falando sobre isso aqui agora. Onde estão os demônios? Os demônios. Essas coisas ruins que assustam a gente, apavora a gente. Que a gente vai pensar logo o quê? Na reunião mediúnica, na desobsessão, também está aí. Também está aí. Mas os piores demônios, vocês duas já falaram. São os nossos mesmo. Nossos demônios, são as nossas criações, que o demônio não existe. Olha só, demônio não existe. Eu estava lendo uma página aqui do Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, que no final ele bota assim, que negócio de doença, né? Doenças, eu esqueci o nome da página, no livro Religião dos Espíritos.
Eu vou até ler o nome da página, pelo menos, para mim. Doenças escolhidas, o nome da página, né? Doenças escolhidas. E no meio final, vou ler o que o Emmanuel coloca, ele, né? Olha só, o último parágrafo. E ainda mesmo nos sentidos enfermos, arrastando-nos embora, aperfeiçoemos-nos ajudando aos outros, na certeza de que, servindo ao próximo, serviremos a nós mesmos. Esquecendo, por fim, olha o que ele fala agora, o mercado da invigilância, onde cada um adquire as doenças que deseja para tormento próprio. Está aí nosso demônio. Aí nós reencarnamos o quê? Para limpar o vaso espiritual, para consertar. Aí vem tudo isso aí, curar leproso, ressuscitar morto, né? Dar saúde, conquistar de novo saúde. E esses demônios são os mais difíceis, realmente. Está lá dentro do estado. Né? O porãozinho nosso. Nelsinho dirige igual um catiço, né? É sempre ansioso, irritado, nervoso. E a gente, quando sabe dirigir, anda do lado de quem dirige, a gente fica impaciente, né? Aí eu falando, Nelsinho, por que você está dirigindo assim, né? Assim, não estamos com pressa, nós temos tempo, nós temos cedo. Não precisa correr assim. Porque você é perfeita. Porque você não erra. Porque você não sei o que. Eu virei para ele e falei assim, olha só, eu não sou perfeita. Aí ele disse que eu era um anjo. Eu falei, eu não sou perfeita. Nem sou um anjo. Você está vendo tudo que está acontecendo comigo? Tudo que eu estou passando? Você está olhando? Está vendo o que está acontecendo? Se eu fosse um anjo, se eu fosse perfeita, você acha que eu ia estar passando por tudo isso que estou passando? Então, porque eu sou pior do que você não acha? Você não está passando por nada disso? Eu fico parado olhando para minha cara, não tem mais palavra para me dar. Cara, é a Carol dirigindo. Carol é assim, ela não quer ninguém na frente dela. Menino. Se tiver alguém na frente, tem que ultrapassar. Eu falei, Caroline, calma, a gente só está indo ao mercado. A gente não está indo para você. Mesmo. Eu não estou com pressa. Eu falo assim, não estou com pressa. Às vezes eu digo assim, olha, eu não está na hora de eu morrer, não. Caramba, ela xinga tanto dentro do carro. Tem uns carro. carnezinhos atrasados, né, Elisa? Tá na hora ainda não. Tem uns carnezinhos atrasados. Cara, depois de 3 cirurgias na coluna, eu sobrevivi às 3, né? Porque tem muita gente que morre em cirurgia. Eu sobrevivi às 3 cirurgias, agora eu vou morrer. Meu resolveu acidente de carro. Mas a Caroline dirigindo é assim também, menina. Eu fico toda encolhida, Mas, mamãe, o que você tá... Caroline, você tá xingando tanto dentro do carro e o cara que você quer que escute seu xingamento não tá escutando. Quem tá escutando seu xingamento e a sua gritaria sou eu. E eu não fiz nada. Eu só sou carona. O cara deve estar ouvindo aquela música, tô nem aí. Tô nem aí. O cara foi embora, já tá em casa. E ela tá xingando. Eu tô falando isso. Tá gritando. Eu tô falando isso porque eu acho que esse é um exemplo dos demônios que moram dentro da gente, que atiçam a gente, que colocam a gente, às vezes, numa situação de perigo desnecessário para a nossa vida. Entendeu? Porque a gente tem que ser o primeiro, tem que chegar na frente, não pode perder tempo, entendeu? Não, mas depois que eu comecei a andar com ela, quando ela pega o carro, até para sair com o irmão e tudo, eu fico meio assustada, sabe? Porque o Luiz já falou, você vai acabar matando alguém. Se você não matar um cachorro, você vai matar alguém. Precisa correr desse jeito. Porque preocupa, sabia? Preocupa. É o que o Emmanuel falou na página, né? O mercado da invigilância, onde nós escolhemos. Né? Esse é o grande problema mesmo. Todos nós temos isso. Né? Infelizmente. Vamos acabar essa coisa aqui. Dai gratuitamente que gratuitamente a vez recebido. Nós já falamos sobre o início sobre isso, mas vamos pensar o seguinte: e a misericórdia divina? Ela tem tipo bônus para a gente. É mais do que a gente merece mesmo. Essa é a realidade. É muito mais do que nós merecemos, a misericórdia divina. Oportunidades com chances maiores de vencer, de fazer isso tudo que Jesus fala que
antes, né? Saúde, mortos, leprosos, demônios. A misericórdia divina está acima disso tudo, vai além disso tudo, nos dá condições para isso tudo. Olha só, vai gratuitamente, que gratuitamente receber. Se nós não somos misericordiosos também, ainda estamos aprendendo. Ter compaixão, empatia, são coisas difíceis para a gente ainda. E tudo isso não nos é dado gratuitamente. Não nos custa nada, nada, nada. E com esse detalhe, são bônus que nós não merecemos. Bom, temos a paginazinha. Viu como foi legal falar sobre isso? Todo mundo participou hoje, né? Até o Suelo fica calado. Vamos lá. Você está de brincadeira, eu calada. E tem dois. Está falando. E tem dois. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido de Jesus aos seus discípulos. Com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar daquilo porque nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom Deus lhes dera gratuitamente, para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação, nem de meio de vida. E aí? O que é que nós vemos hoje? Temos que tomar muito cuidado com isso. Paulo falou sobre isso lá nas suas cartas. Né? Por exemplo, meio de vida. Ele falava que teve gente que realmente abandonou tudo, realmente estava a fim de pregar o evangelho e passou a viver de quê? Aí falava viver do altar, que eles chamavam lá naquela época, né? Mas Paulo falou nas suas cartas, olha, se tiver que viver do altar, tudo bem, mas eu não. Eu trabalho. Paulo era tecelão, nós sabemos disso. Né? Ele de dia fazia lá as tendas, né? Lá os tapetes, sei lá, não, o que ele fazia. E o autossustento dele tinha até o final da vida. No finalzinho já teve mais dificuldades. Né? E, infelizmente, nós vemos muito isso. Muito. Infelizmente. Esse negócio de cobrar. Deve falar depois sobre a mediunidade, não vou falar agora, né? Sobre esse negócio de cobrança. Aconteceu uma coisa muito interessante há muitos anos atrás, logo que eu entrei na doutrina espírita. Lá na casa de Maria Vaz, eu vi as fitas de volta, fiquei maravilhado com o Divaldo, logo que eu entrei. Eu vi aquelas fitas, nossa senhora, aquilo era tudo que eu queria ver, realmente. E me falaram, o Divaldo vai estar até uma semana que vem no Rio, chegou a tal semana, houve aquela propaganda lá, propaganda na rádio, e eu queria ir lá no Imperato, e fui no Imperato, no MER, para ver, né? Poxa, eu não sabia como é que ia, se pagava entrada, quanto custava, se era difícil. Não é aquilo do principiante, espírito que não sabe nada. Poxa, as pessoas chegaram e falaram, não, vai lá que eu arranjo um lugar para você, fica com o meu grupo, perere para lá. Não entendi nada daquilo. Aí cheguei em casa, comentei com a Margarida, que era mais antiga que eu no espiritismo, e falou, nossa, não tem nada de... Você quer chegar antes, você chega antes para você conseguir teu lugar. Não tem nada de pagar, nada disso, não é nada que você está pensando, não. Quer dizer, eu, naquele momento, fui levado a isso. Pensar até que pagava, que comprar ingresso antecipado, tal. Até dentro da doutrina, de vez em quando acontece esse tipo de coisa. Não sei se a pessoa quer se autopromover, né? Alma que é importante, deve ser isso. Bom, mas aconteceu. Impressionante isso. Hoje quando eu li isso aqui, eu me lembrei na hora disso. Né? E quer ver de volta? Que a gente vai lá de graça, entra logo, chega um pouquinho mais cedo se quiser pegar mais na frente, só isso que a gente tem que aconselhar. Então, tudo isso, parece que não, se torna uma forma de cobrança, né? De especulação. Está falando aqui, né? Nem objeto de comércio, nem de especulação. Alguém quer comentar? Fofoqueiro eu, né?
Mas não falei nome. Ai, ai, ai. Vamos lá? Preces pagas. Disse em seguida a seus discípulos, diante de todo o povo que o escutava: Prescutai-vos dos escribas, precatai-vos dos escribas que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas, os primeiros lugares nos festins, que a pretexto de extensas preces devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Isso está em Lucas, capítulo 20, versículos de 45 a 47, e em Marcos, capítulo 12, versículos de 38 a 40, Mateus, capítulo 23, versículo 14. Nós temos uma passagem famosa que a Amélia Rodrigues, né, aquela do Divaldo Deus, né? Ela comenta, aquela mulher da hemorragia, né? Ela ficou doente 12 anos. 12 anos. Ela foi explorada 12 anos. Quando ela já estava ficando muito pobre mesmo, né? Tudo que ela tinha estava acabando, aí foi que ela resolveu procurar, né, um carpinteiro que estava fazendo milagre. Né? E ela foi procurar Jesus, né? E alcançou, né, a graça de ser curada. Jesus sempre condenou isso aí, porque ele nunca pediu nada de ninguém. Até quando ele curava, o que ele falava? Vá e não voltes a pecar. Foi ela que tocou na veste dele, né? E que ele sentiu que foi que alguém tinha roubado, entre aspas, roubado uma virtude, coisa né? dele. Aí ele exato. Aí ele volta para falar com ela, né? E as pessoas não querem. Até os discípulos não querem que ele fale com ela porque ela sangrava, né? E a mulher que sangrava era impura, né? Ela tinha que entrar as pessoas que chegavam perto dela tinham que entrar na água do mar para se limpar. O pai não deixava ela ficar. Ela vivia na rua, né? Muito bacana. Naquele filme que eu falei com vocês, eles mostram muito isso, essa parte bem, bem detalhada. É muito bonita a história dele falando com ela. Bacana. Então era prática lá no meio deles isso aí, né? E acontece hoje ainda. Aquele livro no livro Nosso Lar, de novo, que tinha aquela senhorinha que ela era escravagista, e quando ela soube que, né, libertaram os escravos, ela teve um infarto e morreu, né? E anos depois que ela foi resgatada pelos samaritanos, né, ela fala isso. Fala até o nome do padre. Aí, se é o nome real, não sei, mas tá lá, o Padre Amaro, né? Eu deixei preces pagas para o Padre Amaro, para quando eu morresse, né? E fala lá. Quer dizer, a gente... como vai cobrar uma E peça? quem é pior? Quem é pior? Ela que deixou as preces pagas, né? que agiu como, né, errado, mas deixou as preces pagas, sabia que estava errada, né? Ou o padre que cobrou as Não, preces? pastor. Não. Ela não sabia que estava errada, não. Para ela era uma coisa natural. Mas naquela época era, né, Fran? Entendeu? Para ela era uma coisa assim, Era, né? normal, né? Até hoje ainda é, não deixa de ser hoje, meu. O cara chega na televisão, estou precisando hoje de 1.000 pessoas que doem R$ 1.000 cada uma. Eu Exatamente. estou arrumando. Né? Quem está errado nessa história toda? Né? Aquele que lê a Bíblia, que sabe que não existe isso, que Deus não cobrou nada, que fez tudo de graça, ou aquele que cobra? Quer dizer, aquele que quer comprar ou aquele que quer vender? Quem é que está errado? Que quer vender está mais errado, que tem mais conhecimento. Mas Que quer aquele que quer comprar. comprar também sabe que Quer levar.
quer levar levar de uma graça, né? No vantagemzinha, né? final sai mais barato, né? R$ 1.000, o que é R$ 1.000, né? Perto do que eu fiz, né? Mas veja bem, o que quer vender é que sabe, mas antes Jesus fala que os escribas, né? Porque, sabe, se sabe, não faça. E, aliás, fala para os novos que você quer é errado, né? Isso, porque ele fala que serão condenados, né? Condenação mais rigorosa, fala que é por causa disso. Porque o débito é dobrado aí, né? Assim como falam que, por exemplo, a evangelização tem bônus horas dobrado, né? Aqui, esse bônus aqui, que não é bônus, né? Alguma coisa pesada aí, dobrada, né? Vamos lá, Elisa? Vamos. Item 4. Disse Jesus: não façais que vos paguem as vossas preces. Não façais como os escribas, que a pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas, isto é, abocanham as fortunas. A prece é ato de caridade, é um arrobo do coração. Cobrar alguém que se dirige a Deus por outro é transformar-se em intermediário assalariado. A prece, então, fica sendo uma fórmula cujo cumprimento se proporciona a soma que custe. Ora, uma de duas. Deus ou mede ou não mede as suas graças pelo número das palavras. Se estas forem necessárias em grande número, por que dizê-las poucas ou quase nenhumas por aquele que não pode pagar? É falta de caridade. Se uma só basta, é inútil dizê-las em excesso, porque então cobrá-las é prevaricação. Pois é isso que eles faziam, iam na casa dos outros, né? Fazer aquelas longas, lindas preces, né? E, de uma certa forma, cobrava. Não ia gratuitamente. A pessoa, às vezes, por ignorância ou por realmente também acomodação, aceitava pagar. E está errado, totalmente errado. Nós não, né, nada disso pode ser. Isso é um mínimo, né? E aí a gente faz, cobra por prece. É um mínimo. Olha como está a nossa humanidade ainda, né? Onde nós estamos, né? Não é, Elisa? Sim. Deus não vende os benefícios que concede. Como, pois, um que não é sequer o distribuidor deles, que não pode garantir a sua obtenção, cobraria um pedido que talvez nenhum resultado produza? Não é possível que Deus subordine um ato de clemência, de bondade ou de justiça, que de sua misericórdia se solicite, a uma soma de dinheiro. É isso que eu falei aqui ainda, que eu falei aqui ainda há pouco. Eu preciso hoje, vocês dois podem começar, tá? E bote cada um, mil pessoas, bote R$1.000 na minha conta. Vocês dois podem começar, não vou ligar. Sua conta tá? vai ficar vazia se depender de mim. Entenderam bem? Está cobrando. É cobrança. E assim a gente vê direto. Eu dei um exemplo aqui, mas a gente vê na televisão, infelizmente, o tempo todo isso. Agora, há pessoas que acreditam nisso ainda. Por incrível que pareça, em pleno século XXI, as pessoas acreditam. O magnetismo desse pessoal que faz isso é muito forte. Mas o Afrânio também não leem a Bíblia, né? Porque se você lesse e não ficasse ouvindo o outro ler, se você pegar realmente, anda com a Bíblia embaixo do braço, qualquer coisa, cita um versículo decorado, né? Decorado, não entende. Decorado, sem entender. É um versículo decorado que, se mudar a vírgula, não sabe nem onde está a vírgula. É um negócio decorado. Agora, se você lesse, parasse e lesse, realmente, o tempo todo foi tudo de graça. Jesus não deixava
né? Até a comida deles, eles se viravam. Eles não cobravam nada, nem um pão. Como é que você pode deixar um pastor, um padre, ou seja lá o que for, um que se diga, né, dono daquela igreja tal, te cobrar, o dono da verdade, te cobrar alguma coisa? Se você lesse realmente, né, não existe esse negócio de 10%, cara. Tem 15%, nem 20%. A maioria, você não sabe nem ler, quanto mais interpretar. Afrânio, eu trabalhei na área de recursos humanos para a empresa de transporte de valores. Aí o tipo de gente era o tipo humilde e era mandada tudo por uma igreja, que eu não vou dizer qual é, mas uma igreja. E lá, durante a entrevista, eles davam 30%, isso eu posso falar porque é verdade, 30%. E sabe por que era 30% do que eles recebiam fazendo bico antes de conseguir emprego? Eles davam 30% porque 10% para o pai, 10% para o filho e 10% para o Espírito Santo. Isso eu não estou mentindo, pela felicidade dos meus filhos. Não, eu vejo lá onde eu trabalho. É um absurdo, não é mais 10%, não, era 30%. São pessoas muito ingênuas. Você botava seu cartão de crédito junto com a senha dentro de uma caixa porque você estava fazendo uma barganha com Deus. Eles davam um nome lá. Consuelo, para eles foram ensinados assim, a cultura deles lá, entendeu? No meio que eles vivem é essa. Eu estou trabalhando num lugar que só tem evangélico. Só tem evangélico, são pessoas muito simples, muito ingênuas. Qualquer um que chega e dá um papo bonito, entendeu? Eles ficam assim maravilhados. Tá entendendo? É diferente, não é igual a gente que estudou, tenta interpretar, tenta aprender. Eles não estão ainda nesses níveis. Então, chega um espertalhão, esse é o nome, e envolve todos eles mesmo. E eles acham que estão fazendo certo mesmo, que aquilo está super correto. Infelizmente, é ainda a situação deles, espiritual deles. Eles deviam ser presos, porque isso é fraude. Eles deviam ser presos por fraude, né? Porque é uma vergonha. É a mesma coisa do que você ligar para a casa de uma pessoa e dizer que o cartão dela foi clonado, que estou passando por aí. É a mesma coisa. É a mesma coisa, é fraude. Né? E enchem os bolsos, e estão com carros, e estão com casa, e as pessoas passando fome. Você precisava ver o tipo de gente que eu entrevistava. Eu sei, eu vejo lá, eu trabalho nesse meio. O meio que eu trabalho é esse. Aí você imagina a cobrança depois nós vamos para esses espertalhões. Jesus fala que vai ser muito séria mesmo. Muito séria. Talvez até nós já tenhamos passado por isso em outras reencarnações. Também tem esse problema, né? Mas hoje a gente está entendendo isso, que é importante. Né? A gente vê isso em tudo que é lugar, o magnetismo. Né? O magnetismo sempre foi, né, a pessoa com aquele... Né, fala o que o outro quer ouvir, quer escutar, e alcança. Entra no coração do outro e deita e rola mesmo, né? É isso aí, vamos lá. Vamos lá. Do contrário, se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus ficariam em suspenso. A razão... Consuelo, tu pagou pouco, viu? Tinha que pagar mais. Vamos lá. A razão, o bom senso e a lógica dizem ser impossível que Deus, a perfeição absoluta, delegue a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preço para sua justiça. A justiça de Deus é como o sol, existe para todos, para o pobre como para o rico, pois se considera imoral traficar com as graças de um soberano da terra. Poder-se-á ter por lícito o comércio com as do soberano do universo? Isso aí, né? A gente, infelizmente, é o que nós estamos vendo hoje, isso aí. Né?
as pessoas não têm ideia de quem é Deus. Não tem noção. Nós no livro dos Espíritos só sabemos aquilo, inteligência suprema, causa suprema de todas as coisas. Quando Kardec começa a perguntar muito o que é os Espíritos respondem, se preocupa contigo, rapaz. Deixa Deus quietinho lá no canto dele. Você não tem condições de entender nada, compreender nada ainda. Imagina esses nossos irmãos que ainda estão no nível de... É triste, né? A gente vê. E, por exemplo, olha só, uma coisa que o Marco Aurélio fala sempre. Vamos lá. O Marco Aurélio é um cara, né, fora de série, cabeça. O Marco Aurélio, quando era católico, ele foi muito católico, mesmo, praticante mesmo, o pai dele era beneditino, né, quando saiu da Igreja Bom Jesus, ali ao lado do Guanabara, aqui na Penha, disse que foi um horror quando o pai dele saiu para ser espírita. Isso foi uma bomba que estourou dentro da igreja. O Marco Aurélio fala, olha, hoje eu tenho consciência de algumas coisas, mas naquela época eu não tinha. Por exemplo, ele achava que para agradar um grande amigo dele que gostava de beber uma cervejinha, chegava na casa do cara com uma caixa de cerveja. Ele achou, poxa, o cara ficava, ele, né, viu o cara feliz. Quer dizer, será que nós espíritos vamos levar uma caixa de cerveja para casa de alguém? Nós sabemos que a pessoa pode beber, pode sair, pegar o carro, dirigir, provocar um acidente, matar, morrer, etc. Nós não vamos fazer isso. Mas quando ele estava na Igreja Católica, tomar uma cervejinha era coisa normal. Tomar, né? A gente vai em festa de igreja católica, tem lá uma pessoa bebendo uma cervejinha, coisa normal. Eu também não vejo nada demais. Mas eu acho que em festa referente à espiritualização das criaturas, na festa de igrejas, né? De centro espírita, eu já vi uma festa do centro espírita também. Cheguei lá, tinha gente tomando cervejinha. Não é pecado, não estou criticando isso. Mas dentro da nossa visão, não pode acontecer mais isso. Nós sabemos das consequências do álcool. Concorda? Você falou que você se assustou, Elisa? Alugaram o Colégio Conde de Aglongo, ou pegaram emprestado o Colégio Conde de Aglongo, não vou falar qual é o centro espírita, né? Eu não sei porque essas coisas só acontecem quando eu estou. Eu latinha. Na época não tinha latão, não, era latinha, tá? Se tivesse latão, eu estaria com latão. Né? É certo isso? Pra gente, não. Pra gente, não. Mas para eles ainda é. Chegar, comemoração Eles ainda não estão, né? Eles ainda não estão conscientes ao ponto de entender isso. É isso que eu estou falando, sobre a questão do dar o dinheiro, né? Isso aí, não é aquela... Eles ainda veem que isso aí é importante na vida. Eles não veem que a vida é mais importante sem isso. Né? Exatamente, não faz mal nenhum. Se você parar para pensar, em todas as épocas da humanidade, inclusive na década de 70, que foi a explosão de drogas mesmo, você vai ver que nunca houve tantos viciados como hoje. E eu falo drogas, incluindo cigarro, álcool, tudo. Entendeu? Remédios e tudo mais. Então é uma coisa complexa, uma coisa complicada. Mas eles ainda acham que precisam disso para viver. Então, né? Dentro da cultura deles, isso é normal. Dentro da cultura dos nossos irmãos que contribuem lá muito com a igreja, que está os 30%, é normal, estão agradando a Deus. Eles não pensam que estão agradando o pastor, agradando o padre, estão agradando a Deus no pensamento deles. Estão fazendo um bem para quem não precisa, né? Tipo assim, eles acham que Deus se alegrará com isso, né? Porque o Deus matéria, né? Ainda não entende, né, Silvio? Né? É aquele homem do banco, do trono. Do trono. O cara do trono. Isso aí. Isso aí. Essa dificuldade. Por isso que existe aquilo que a Joana fala, né? O despertar do espírito. Vem aquelas fases. Dormir acordado, que já está meio, né? Aí vem o acordado, o desperto, já está bem, né? Aí vai até chegar no cósmico, né? Consciência desperta, consciência cósmica. Aí já é um Gandhi, é um Chico Xavier, já é algo mais. E nós estamos nesse projeto, é o nosso projeto. Quantas reencarnações vai acontecer? O projeto de nós que estamos lutando para nos melhorar é esse.
chegar lá. Então é isso aí. Mas agora eles não tem, olha, não sabe sobre reencarnação, não acredita, não entende. A questão da evolução também, que ele não acredita em, né, em vidas sucessivas, não acredita em evolução. A vida é só essa aqui. Nasceu, começou. Morreu, acabou. É uma situação que, lógico, isso vai mudar. Vai mudar. Com certeza vai mudar. É gente pra caramba para mudar, para espiritualizar. É muita gente. E nós estamos nesse projeto, né? Olha o negócio. Vamos lá? Peraí, deixa o carro de som sair. Estou ouvindo não, eles. Não, melhor Não. assim. Ainda outro inconveniente apresentam as prece-espadas. É que aquele que as compra se julga, as mais das vezes, dispensado de orar ele próprio, porquanto se considera quite, desde que deu seu dinheiro. Só uma coisinha, Liz. Só uma coisinha. E essa é aquela mulher do nosso lar, né? Ela achava que o padre estava rezando por ela. O padre tinha tomado tudo de vinho. O cara lá do CEOI, Bira Frontin, tá aí, né? O Bira foi para os Estados Unidos a convite lá de uma casa espírita. Já abriu, né? Inaugurar uma casa espírita. Bira. E chegando lá não era uma, eram 3 casas espíritas, né, em 3 cidades próximas. Aí receberam ele, pagaram, logicamente, todas as despesas dele, hospedaram ele. E ele foi lá, ficou lá uns 15 dias, fez as inaugurações, né? Inaugurou as casas espíritas, deu palestras, né? Ele é um excelente, né, orador, é um cara realmente diferenciado. Né? Eu não sei se ele ainda é dirigente lá do CEOI. Deve ser, ainda. Muito bem. E ele contou a história daquela casa, Elisa. Aquela casa bonita que tinha lá no CEOI, foi o seguinte: ele herdou da mãe a primeira casa, que era uma pequenininha, que nós fomos, assistimos lá um seminário lá, ali era o CEOI. Depois compraram a casa do lado, que era uma casa enorme, quintalzão. E o cara que era vizinho, né, ele ficou a mãe morreu, ficou com aquela casa de herança, o cara que era vizinho queria vender, mas para ele. E fez umas condições muito fáceis dele pagar. Só que começou a pesar, que era um dinheiro bom, a casa daquela. E ele comentou isso lá nos Estados Unidos. Aí o pessoal lá fez uma cotização, né? Deram o dinheiro a ele para requitar a casa. Aí ele falou: que é isso, que é isso? Não, não vim aqui pedir nada, não, gente. Eu vim aqui de livre, né? Não dá de graça, que de graça é receber, tal, tal, tal. Aí um brasileiro chegou para ele e falou: Bira, é normal nos Estados Unidos, é normal, qualquer religião, o cara chega lá, meter a mão no bolso e toma dinheiro. Isso é normal. Para eles vai ser uma ofensa tu não levar esse dinheiro. Entendeu como é que está? Estamos falando agora dos Estados Unidos, não estamos falando desse pessoal aí com pouca cultura, pouco estudo, pouca instrução, não estamos falando desse pessoal. Estamos falando pessoal cabeça, né? Pelo lado intelectual. Para eles é ofensa, tá? Não aceitar o dinheiro. E aí, essa cultura aí, como é que fica, né? É interessante isso também. Tem muito a ver com isso que nós estamos lendo. Só que lá está enraizado neles. É diferente de nós. Lá eles são mais materialistas do que nós aqui. Você pode ter certeza. Nós somos mais espiritualizados. Com todos esses, porém, nossa aí. Interessante isso. Tem 2 livros que parece que os prefácios foram escritos iguais. Um do James Van Prague e o outro daquele do mestre Brian Weiss. Todos os 2 nunca tinham vindo do Brasil e foram convidados para vir aqui. Quando chegaram aqui, eles falam que quando desceram no aeroporto, sentiram o clima diferente. Sentiu naqueles pessoal que atendeu ele, os brasileiros que atenderam ele, lá do próprio aeroporto, todo mundo. Ele falou que havia um olhar diferente, mais espiritualizado, mais brando. Estavam, né, sempre nos Estados Unidos, Inglaterra, Europa. É isso também, que ainda tem que se consertar também.
Vamos lá? Vamos acabar. Vamos. Sabe-se, os espíritos se sentem tocados pelo favor de quem por eles se interessa. Qual pode ser pelo fervor, gente, pelo favor? Qual pode ser o fervor daquele que comete a terceiro o encargo de por ele orar mediante paga? Qual o fervor desse terceiro quando delega o seu mandato a outro, a outro, e assim por diante? Não será isso reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda em curso? Mas se vocês quiserem que eu ore por vocês, tá? Hoje estou dando um abatimento. Não é 1000, não, só 500, tá bom? Precisa não, eu sei orar. É isso aí. Não se preocupa com isso não, que eu mesmo faço a minha prece. Nós mas, não temos mas se você quiser orar por mim, de graça, pode orar também. Eu aceito também. Nós não temos mais intermediário. Olha só, nós já descobrimos que o problema é nosso com ele lá em cima, né? É nosso problema. É lógico que alguém orar por nós, logicamente, nós vamos ficar muito felizes. Que até o Chico pediu orações. E é interessante, o Chico falou, uma mulher lá em Minas, quando o Chico foi fazer uma viagem que ele fez para os Estados Unidos com o Valdo Vieira, a mulher chegou para ele, Chico, você vai viajar, eu estou sabendo? Eu vou orar por você o tempo todo, Chico. Para tudo dar certo. Quando ele voltou, né, encontrou com a mulher, olha, muito obrigado pelas suas preces. Devido ao fuso horário, eu sempre recebia elas na hora que eu mais necessitava. Mole. Chico sentia as preces que a mulher fez aqui em Minas, lá nos Estados Unidos. Né? Você vê como uma oração realmente alcança. Tá? Bom, gente,